Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença do secretário Jean, representando o governador João Dória, da vereadora Ruth Costa, representando a Câmara Municipal, o vice-prefeito Ricardo Nunes e o secretário Edson Aparecido. Agradecer a toda a imprensa e a toda a população que nos acompanha nessa coletiva virtual. Momento de extrema gravidade, porque passa a cidade de São Paulo. Nós tivemos, como eu disse hoje em algumas entrevistas, o primeiro caso registrado aqui na Zona Leste da cidade de São Paulo, e depois o secretário Edson Aparecido vai dar detalhes sobre isso, uma pessoa que faleceu sem conseguir ser atendida na cidade de São Paulo. Ontem nós tínhamos 395 pessoas aguardando vaga na cidade de São Paulo, nos nossos leitos municipais. Hoje, são 475 pessoas aguardando vaga na cidade de São Paulo. Chegamos a 88% de ocupação dos nossos leitos de UTI na cidade. É um momento de extrema dificuldade. A Prefeitura continua com o seu trabalho de buscar ampliar os leitos. Há poucos dias anunciamos mais 555 leitos na cidade de São Paulo. Hoje eu anuncio mais 640 leitos aqui na cidade de São Paulo, referenciados para a Covid. O secretário Edson também vai depois detalhar da onde que nós estamos tirando esses leitos para poder atender a população nesse momento de pandemia, nesse momento de grave dificuldade. A gente tem recebido ligações de tudo quanto é cidade, buscando vagas aqui na cidade de São Paulo. Chegamos a ter, nesses últimos dias, hospitais privados pedindo vaga na rede pública municipal aqui em São Paulo. Ou seja, a situação de muita dificuldade, porque passa a rede hospitalar municipal, a rede privada e tenho certeza também a rede Estado, que depois o secretário Jean vai poder falar um pouco mais. Nesse momento, é o momento de, mais uma vez, solicitar a ajuda e a colaboração da população. Não há esforços que o governo possa fazer se nós não tivermos o envolvimento das pessoas. Eu queria aqui, em especial, me dirigir às mulheres, às mães, às avós, porque sempre recai sobre a mulher o cuidado da saúde e da família, da importância da gente retomar aqueles cuidados básicos que a gente vem mencionando desde o início da pandemia. Utilizar máscara, lavar as mãos, utilizar álcool gel, evitar aglomeração e evitar ao máximo sair de casa. Esse é o momento que, se todo mundo colaborar nos próximos dias, a gente consegue reverter esta curva. Nós tivemos bons resultados no ano passado, quando a população colaborou, quando nós tínhamos mais de 60% das pessoas permanecendo dentro de casa. O resultado veio, logo que se começou a falar sobre a flexibilização. A vacina já está fazendo efeito, a população com mais de 85 anos já vem reduzindo a quantidade de pessoas infectadas e que estão buscando vagas nos hospitais municipais, aqueles que já receberam a segunda dose, então já está fazendo efeito. Espero que o governo federal possa ampliar ainda mais a compra das vacinas. O município já assinou e já está fazendo parte de um consórcio com outros municípios do Brasil, através da Frente Nacional de Prefeitos, para poder adquirir vacinas. Também de forma individualizada, a Câmara Municipal já autorizou o município, já temos tratativas
com empresas para poder fornecer mais vacinas aqui para o município. Continuamos a cuidar das pessoas. É por isso que ontem mesmo já foi autorizado e publicado hoje no Diário Oficial do município, montante de R$500 bilhão dos cofres municipais, para que, assinando o contrato, que deve ser assinado no dia de hoje, entre a Caixa e a Prefeitura, a gente possa, na semana que vem, começar o pagamento do auxílio emergencial da cidade de São Paulo. Mais de 1 milhão de pessoas que serão beneficiadas com o recurso agora nos meses de março, abril e maio. A gente sabe o esforço e o sacrifício que a população tem feito ao longo desse último ano. E a Prefeitura tem colaborado no que é possível. Além desse reforço com auxílio emergencial, nós vamos saltar de 2.500 cestas básicas distribuídas por dia pela Prefeitura para 7.500 cestas básicas. Vamos triplicar esse número a partir dos próximos dias. E vamos ampliar a quantidade de refeições diárias de 7.500 para 10.000 refeições diárias. Continuamos o nosso trabalho para poder cuidar das pessoas, para poder ampliar os leitos, mas é preciso evitar a circulação. É a quantidade imensa de pessoas ainda circulando pelas ruas, que tem feito com que a gente tenha uma alta taxa de transmissibilidade do vírus aqui na cidade de São Paulo e tem feito com que todo mundo fique infectado ao mesmo tempo, levando a essa sobrecarga no nosso sistema de saúde. E volto a dizer, na saúde pública, na saúde privada. Para poder conter essa circulação de pessoas, o município vai repetir uma medida que deu certo no ano passado e que a gente espera também surta efeitos nesse ano, que é a antecipação dos feriados municipais. Nós vamos antecipar os 2 feriados municipais que nós temos esse ano e os 3 feriados municipais que nós temos em 2022, para que a gente possa reduzir a circulação de pessoas. Esses 5 feriados serão antecipados para os dias 26, sexta-feira da semana que vem, para o dia 29, segunda-feira da semana que vem, dia 30, terça-feira, daqui a 2 semanas, perdão, dia 31, quinta-feira, e dia 1º, quinta-feira, juntando, inclusive, com o feriado nacional que nós temos na sexta-feira, dia 2, sexta-feira da Paixão, e aí, portanto, nós teremos um prazo que vai do dia 26, sexta-feira, até o dia 4 de abril, domingo, sem dia útil, para poder exatamente forçar a cidade de São Paulo a parar. A cidade que nunca parou, a cidade que trabalha, a cidade que é a soma e os esforços de vários migrantes e imigrantes que para cá vieram em busca de trabalho, precisa parar para que a gente não tenha mais casos como esse, de pessoas que não conseguem ser atendidas e vêm a óbito por falta de atendimento. A vacina está chegando, esse esforço extra é um esforço necessário para que a gente possa avançar nesse momento tão difícil. Durante as próximas 2 semanas, nós estamos também mudando o horário de rodízio aqui na cidade de São Paulo. Ao invés do rodízio ser das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde até as 8 da noite, nós vamos liberar nesses 2 horários, exatamente para que as pessoas possam ter a opção do carro e não depender exclusivamente do transporte público, e vamos mudar o horário do rodízio para as 10 da noite até as 5 da manhã, que é exatamente o horário do toque de restrição do governo do Estado, porque assim a gente também soma esforços para que as pessoas deixem de circular no período noturno. Então, na segunda-feira, já da semana que vem,
dia 22, já passa a valer isso para os carros com placa final 1 e 2, na terça, de terça para quarta, final 3 e 4. Então, nós vamos mudar o horário do rodízio aqui na cidade de São Paulo, para também somar esforços com o governo do Estado e evitar a circulação de pessoas no período noturno aqui da cidade. Outras medidas vão sendo estudadas também pela Prefeitura, mas a gente espera com isso que as pessoas, mais do que tenham receio de qualquer fiscalização, mas que as pessoas entendam que esse é um momento de ação coletiva contra o coronavírus. Eu que enfrento uma doença e que luto para estar vivo a cada dia, eu queria que cada um aqui da cidade de São Paulo possa também pensar na sua saúde, na saúde do seu semelhante, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos. As nossas ações têm consequência. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas tudo bem, eu já peguei, não, mas tudo bem, se eu pegar eu vou sair vivo, mas se você pega o vírus, você pode levar isso para dentro de casa, pode levar algum ente querido a ter uma resposta que não seja tão positiva quanto a sua. Quanto mais pessoas circulando, mais pessoas infectadas ao mesmo tempo. Essa é uma regra que o mundo inteiro está observando. Não é nenhuma exclusividade, não é uma regra de direita ou uma regra de esquerda. É o que a ciência tem nos colocado e tem nos recomendado. Isso é exatamente por isso que a gente toma as medidas para poder antecipar esses feriados e pedir para que as pessoas colaborem, fiquem dentro de casa, se programem. Nós estamos com tempo para as pessoas se programarem para a partir da sexta-feira da semana que vem, a gente tem um prazo aí de pelo menos 9 dias, 10 dias seguidos para que as pessoas fiquem em casa. Já conversei também com o governador João Dória, que vai discutir dentro do Estado a possibilidade também de antecipar o feriado estadual de 9 de julho. É claro que isso tem consequências que vão além da cidade de São Paulo, a gente entende as dificuldades também que passa o governo do Estado, mas hoje a Prefeitura lança a mão dessas medidas difíceis, duras, que mudam, que mexem com a vida da gente, mas importantes para que a gente possa atravessar esse momento tão difícil. Passo a palavra ao secretário Edson Aparecido. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, secretário Jean. Apenas para pontuar, então, em função dos números que o prefeito já adiantou aqui, a ocupação dos leitos de UTI hoje na cidade, a casa de 88%, só tivemos esse número no pior momento da pandemia, o ano passado, nos meses de junho, julho e agosto, 77% dos leitos de enfermaria, praticamente toda a nossa rede de urgência e emergência das UPAs com lotação esgotada, também os nossos hospitais dias, que no final de semana foram abertos para começar a receber pacientes, parte deles também já totalmente ocupados. Então, vivemos o pior momento de pressão no sistema de saúde, seja o sistema público, seja o sistema privado, de toda a pandemia. Com os leitos que iniciamos a implantação no final de semana, nós fizemos um esforço com todas as nossas equipes. Nós temos, o município tem 2 hospitais de catástrofe na cidade. Um desses hospitais é o Hospital do Jabaquara, que nas próximas 24 horas se transformará inteiramente num hospital Covid, com 360 leitos. Esses hospitais catástrofe, eles têm condição exatamente de instalação de leitos com oxigênio, tanto para baixa e média complexidade, como também leitos de UTI. Aí nós devemos implantar cerca de 100 leitos de UTI e 260 leitos de enfermaria. O Hospital de Itaquera é o segundo hospital de catástrofe da cidade. Ali nós vamos implantar 180 leitos, sendo 130 de UTI e 50 leitos de enfermaria. Nós já iniciamos, inclusive, a transferência dos pacientes não Covid do Hospital de Itaquera, para que a gente possa exatamente
fazer essa mudança. Lá, inclusive, é uma das maternidades importantes da cidade, nós devemos transferir também toda essa área da maternidade para um outro hospital público nosso naquela região. E o Hospital Estorópole, na Vila Maria, é o terceiro hospital, então, que nós vamos transformá-lo nas próximas 24 horas inteiramente em Covid, abrindo, assim, essa perspectiva de um outro conjunto de leitos na cidade. Todo esse esforço que já vem sendo acumulado, não só pela Prefeitura, mas também pela Secretaria Estadual de Saúde, nos leitos que tem aqui no município, estão se tornando insuficientes em função da gravidade do momento, da transmissibilidade da doença, da pressão das internações, né, para que a gente possa resistir nesses próximos 15 dias, conseguir atender, como sempre fizemos aqui na cidade, atender todos aqueles que precisaram de tratamento. Então, em relação, prefeito, à implantação desses novos leitos, esse é o detalhamento que nós tínhamos aqui a apresentar. Secretário Jean. Boa tarde, prefeito, boa tarde, vice-prefeito, secretário Edson Aparecido, vereadora Ruth. Nós estamos no momento mais dramático que nós já vivemos no nosso país. É a maior crise sanitária que o mundo vive, mas especialmente o nosso estado e o nosso epicentro, que acaba sendo a região metropolitana de São Paulo. Nós estamos tendo, nas últimas horas, prefeito, nas últimas 24 horas, de forma sucessiva, uma média de 600 mortes por dia. E, diariamente, uma média de 17 mil casos. Portanto, estamos numa celeridade que nós nunca imaginávamos ter frente ao próprio Covid. A sensação é de um novo vírus, que muitas são as vezes que nós identificamos sendo cepas mutantes, mas com apresentação clínica e transmissão de uma forma muito mais intensa. Para se ter uma ideia, há 3 semanas nós tínhamos nas unidades de internação, especialmente nas unidades de UTI, 6.410 pacientes. Hoje, nós já temos 11.109 pacientes. Em 3 semanas, aumentamos praticamente 5.000 pacientes internados nas UTIs, o que dá mais de 250 pessoas sendo encaminhadas para as UTIs por dia em todo o estado. Nós nunca imaginávamos algo parecido, mas estamos correndo numa velocidade em que o vírus nos ultrapassa. No mês de março, nós já anunciamos 1.300 leitos, foram 1.118 leitos na semana passada, mais 320 leitos essa semana, sendo que 700 desses leitos são de unidade de terapia intensiva. Nós tínhamos 11 hospitais de campanha, inicialmente nós tínhamos 7, fechamos 3, ficamos com 4 e já estamos agora com 16 hospitais de campanha. E mesmo assim, a velocidade da pandemia, ela ganha a nossa possibilidade de abertura de leitos. E não é só abertura de leitos. Quando a gente abre um leito novo de UTI, nós temos que lembrar que com ele vem toda a equipe que vai trabalhar e dar assistência àquele paciente. Então, nós estamos falando de médicos, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que têm que estar juntos. Mas nós não podemos esquecer ainda um outro aspecto, que é medicação, que é equipamento de proteção para as nossas equipes e que é oxigênio. Nós conseguimos, para ter uma ideia, uma taxa de ocupação no estado de 90,3% e 90,7% só na Grande São Paulo. E quando nós voltávamos há 3 semanas, eram 68%. Quer dizer, imagine, nós tínhamos uma sobra de leitos de UTI, leitos de enfermaria, diferente daquilo que, infelizmente, nós temos hoje.
Fizemos todas as medidas, faseamento laranja, faseamento vermelho, para toda a região do estado. Com faseamento vermelho, a região metropolitana estaria diminuindo 1.700.000 pessoas que deixariam de circular no transporte público, nas ruas e serviços. Com a fase emergencial, que hoje nós estamos no 4º dia dessa fase emergencial, a nossa perspectiva de 4 milhões de pessoas diminuindo a sua circulação na cidade, especialmente São Paulo, mas também nas cidades do seu entorno, que correspondem a 46% de toda a população do estado de São Paulo. Infelizmente, nós temos acompanhado a taxa de mobilidade, e essa taxa de mobilidade é de 43%. Sem dúvida alguma, em relação ao estado, em relação àquela fase laranja, ela está melhor. Ela era 40%, foi para 43%. Mas ela está muito longe daquilo que realmente nós precisamos, que é o que nós obtivemos lá atrás, em abril do ano passado, quando chegávamos a 55%, 60%. Então, infelizmente, estamos longe daquilo que precisamos. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos do apoio da população. E é importante que a população diz, mas nós estamos cansados. Essa não é a hora de se cansar. Esse não é o momento de jogarmos a toalha, muito pelo contrário. É o momento que, se isso acontecer, todo o trabalho que tivemos, todo o isolamento que fizemos de um ano, vai por terra abaixo, porque as pessoas vão continuar morrendo e sendo enterradas. E destruir vidas hoje, nós estamos vendo cada vez mais formas graves, não só naqueles pacientes que nós víamos, que eram pacientes idosos, mas em jovens que não tinham doença nenhuma, que não eram grupos de risco e que acabam evoluindo de uma forma muito mais grave, fatal, e a velocidade de instalação de uma piora clínica tem sido uma frequente. Nós temos e conclamamos a população que se resguarde em casa. Eu vou fazer uma analogia bíblica, quando a gente dizia, quando as pragas passam, a gente se recolhe e reza. É isso que nós temos que fazer. Enquanto nós, da saúde, gestores públicos, estamos ampliando leitos, garantindo que nós possamos dar assistência às pessoas. Mas se as pessoas não entenderem que elas precisam se resguardar, as pragas vão vencer. E ela está vencendo. Ela está nos vencendo. Nos espaços de hospitais, nos insumos, medicamentos, vai comprometer oxigênio em alguns municípios do estado de São Paulo. Então, nós precisamos que a população entenda. Nós estamos clamando ajuda, para nós podermos ajudar todos. Obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra para a vereadora Ruth Costa, eu queria fazer uma correção. O horário do rodízio, que vai seguir o toque de restrição imposto pelo governo do estado, é das 20 horas até as 5 da manhã do dia seguinte. Então, a partir da semana que vem, das 20 horas da segunda-feira até as 5 da manhã da terça-feira, os carros com placa 1 e 2 que estiverem transitando serão multados. É a mesma coisa para o restante da semana, ficando liberado o horário do rodízio normal, das 7 da manhã às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Então, só mudança de horário, mas permanecem as mesmas datas, as mesmas placas, final 1 e 2 na segunda-feira, até final placa 9 e 0 no horário de sexta-feira para sábado. Passar a palavra à vereadora Ruth Costa, representando a Câmara Municipal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Hoje a nossa fala é um pouco mais humanitária do que profissional. Quero fazer um apelo aqui como a única mulher da mesa, que nós, mulheres,
temos muita influência dentro das nossas casas. E eu apelo a todas vocês, mulheres agora, que cuidem de todos os protocolos aos quais vocês estão sendo ensinados. Álcool, gel, em tudo. Tudo quanto vocês comprarem e trouxerem para dentro das vossas casas. Higienizem. Passem álcool gel, usem máscara. Essa é uma doença, como disse o secretário, invisível, e tem sido covarde o ataque dela. Tem chegado bem perto das nossas casas e famílias. E o momento agora é de apelo aos jovens que não se aglomerem, às mães que tomem muito cuidado. Eu sei que o peso sempre é maior para as mulheres, porque as mulheres ficam em casa com os filhos, a escola, tomam cuidado, mas vamos aguentar esse momento de crise e vamos passar de cabeça erguida, mas protegendo a vida. É um apelo que eu faço a todas vocês. Muito obrigada. Passamos às perguntas. Podemos dar início, então, às perguntas. A primeira é da jornalista Júlia Camargo, do site e rádio Jovem Pan. Sobre a primeira morte na fila de espera por leitos de UTI, quais os detalhes do paciente e da situação do óbito? Secretário Edson. Bom, o paciente deu entrada no nosso pronto atendimento de São Mateus, pronto atendimento 2 em São Mateus, na região de São Mateus, no dia 11/3, às 19h03. Ele retratou que há 7 dias ele já apresentava dispneia e tinha testado positivo para a Covid-19. O paciente foi acolhido na unidade, todos os recursos utilizados pelas nossas equipes foram imediatamente disponibilizados para o tratamento e para o diagnóstico do paciente. Foi feito logo em seguida um raio-x de tórax, que evidenciou infiltrados bilateralmente. Devido à obesidade do paciente, ao desconforto respiratório, a equipe médica optou por manter o paciente em observação, por conta de que nós poderíamos ter, então, um suporte de oxigênio para acompanhá-lo. Nós inserimos esse paciente no CROSS no dia 12/3, no dia seguinte, devido à não melhora deles. Iniciamos essa ação conjunta junto com o Estado na busca de um leito. Durante esse período, apesar de todos os esforços e todos os recursos utilizados na manutenção do estado clínico melhor do paciente, ele chegou a uma saturação de 77%, mesmo com um suporte de oxigênio. Novamente, nós acionamos o CROSS, a equipe, colocando a urgência da necessidade do leito. Em seguida, a equipe médica conseguiu a transferência para a unidade de um ventilador mecânico, e, nesse momento, então, a equipe conversou com o paciente, conversou com o seu pai, colocando, em função da iminência de uma insuficiência respiratória, a necessidade de uma intubação orotraqueal e ventilação mecânica. O paciente, às 16h20, ele foi levado para a sala de urgência, onde ele foi monitorado, onde ele foi sedado e onde ele foi intubado. Mesmo com todo esse esforço da equipe, ele entrou em parada cardiorrespiratória, e, infelizmente, vindo a óbito às 17h19. Com todo o esforço feito pelo CROSS, conseguiu-se uma vaga no Hospital Covid-19, Barradas, nesse dia, no dia 13, às 17h38, mas, infelizmente, o paciente já tinha ido a óbito. Então, ele foi acolhido pela nossa unidade, foi tratado, foi acompanhado, foi intubado, mas precisava, obviamente, de um leito mais capacitado em função da gravidade, e vocês podem ver exatamente na evolução do relatório
como tem sido extremamente rápido a evolução da gravidade dos casos. Extremamente rápido, né? Pacientes que entram, que são avaliados, que são entubados, e mesmo assim, com todo o suporte, acabam indo a óbito. Então, esse é o detalhe, infelizmente, desse óbito que aconteceu na nossa unidade, o pronto atendimento de São Mateus. Queria só reforçar aqui, nós estamos falando de 46 horas entre a entrada e o óbito. Mas tem aqui também um dado que eu gostaria de mencionar. O paciente tinha 22 anos. 22 anos. Isso mostra, reflexo inclusive, da mudança do perfil das pessoas que estão sendo hospitalizadas nesse segundo pico da doença. A importância da gente evitar e manter essas ações que têm sido feitas pela Prefeitura, junto com o Governo do Estado, de conter as festas clandestinas, de conter as aglomerações, de conter esses encontros, que tem causado não apenas problema dentro de casa, com os avós, mas com os nossos jovens. É muito triste um jovem de 22 anos vindo a falecer aqui na cidade de São Paulo. Eu me solidarizo com toda a família dele, com todos os seus amigos, todos os seus conhecidos, né, que o exemplo dele possa mostrar que esse não é um caso de discussão partidária, não é um caso de discussão eleitoral, não é uma disputa entre esquerda e direita. Essa é uma realidade que está batendo a nossa porta aqui na cidade de São Paulo. E, mais uma vez, pedir a conscientização e a participação de todos. Pergunta do jornalista Vinícius Passarelli, da Rádio CBN. A Câmara dos Vereadores aprovou em segundo turno, nesta semana, a autorização para São Paulo entrar no consórcio intermunicipal para a compra de vacinas. Como andam as negociações da Prefeitura em relação à aquisição de imunizantes? As conversas com a Janssen estão avançadas? Um acordo deve ser anunciado em breve? E se, além da Janssen, a Prefeitura também conversa com outros laboratórios? Só antes de passar para o secretário Edson Aparecido, a Câmara aprovou em segunda votação e já foi sancionada a lei que permite entrar nesse consórcio que está sendo organizado pela Frente Nacional de Prefeitos e que a Prefeitura de São Paulo também vai participar. Esse é um consórcio que, ao adquirir, se conseguir adquirir vacinas, elas serão todas encaminhadas ao Ministério da Saúde para poder fazer a distribuição para todo o Brasil. Secretário Edson. Bom, nós vamos iniciar amanhã, junto com o Estado, a imunização dos idosos de 72, 73, 74 anos. Recebemos essa semana mais um lote aqui do Plano Nacional de Imunização da vacina do Butantan, de 243 mil doses, né? Tivemos também essa semana, né, secretário, a liberação por parte da Fiocruz da AstraZeneca, o que vai também ajudar. E, em função de toda a legislação aprovada agora, não só em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas da legislação aprovada pelo Congresso e pela Câmara, o prefeito nos autorizou. Então, nós iniciamos uma rodada de negociações com laboratórios, né? Fizemos um pedido formal à Johnson de fornecimento de 5 milhões de vacinas. A Johnson tem ainda, como todos os laboratórios, priorizam os planos nacionais de imunização, as negociações com governos centrais. Estamos aguardando um desdobramento dessa negociação para a próxima semana. E iniciamos a negociação com outros laboratórios. Quer dizer, o fundamental nesse momento, o país não depender só de 2 vacinas, né, mas já temos à disposição o maior número de vacinas possíveis, e a estratégia do município é exatamente nós corremos nesse processo de imunização. O prefeito deu um dado importante aqui no município, os idosos com mais de 85 anos, né, nós já estamos vendo a redução das internações de casos,
né? 82%, para se ter uma ideia, ainda das internações são acima de 59 anos, portanto, o esforço por uma vacinação em massa imediata, né, com pessoas acima de 59 anos, é absolutamente imprescindível, né, e é esse o esforço que nós estamos fazendo agora para tentar também o município ter vacinas nessas negociações que nós estamos caminhando. Jornalista Adamo Bazani, do Diário do Transporte. Durante a antecipação dos feriados, a oferta de transporte público será a mesma que já é empregada atualmente em todos os feriados ou poderá ser um pouco maior do que dos feriados habituais? Nós não vamos mexer com oferta de ônibus circulando pela cidade de São Paulo durante esse período da antecipação dos feriados municipais. Ela vai permanecer a mesma que é qualquer dia de segunda a sexta, permanecendo também a frota específica já dos sábados e domingos. Então, não haverá nenhuma alteração na frota que circula na cidade de São Paulo. Agora, queria aqui reforçar, né, mais uma vez, um dado que já mencionamos em diversas coletivas e que é importante mencionar mais uma vez, que todos os estudos feitos pela Secretaria de Saúde do município mostram que a porcentagem da população infectada que utiliza transporte público na cidade de São Paulo é a mesma da população que não utiliza transporte público na cidade de São Paulo. Então, embora esse seja um tema importante, não é um tema que tenha afetado a quantidade de pessoas que estão com coronavírus na cidade de São Paulo. Ainda sobre transportes, dois jornalistas, João Barbosa, da Rádio Band News, e Bruna Barbosa, da Rádio TV Bandeirantes, se, além da disponibilidade atual de quase 90% da frota, outras medidas podem ser tomadas daqui em diante, e se a Prefeitura tem como solicitar 100% da frota às empresas ou exigir contratação temporária e treinamento de motoristas para esse momento de mais gravidade da doença. Olha, essa semana a gente tem rodado com 47%, 50% da demanda normal que nós temos na cidade de São Paulo. Então, a gente está com metade dos passageiros e quase 90% dos ônibus circulando aqui na cidade. São mais de quase 40 pontos percentuais, a diferença quase, entre a quantidade de passageiros e a oferta de ônibus na cidade de São Paulo. Então, esse é um tema que nós vamos persistir, vamos manter. Ano passado, mais de R$1 bilhão foram gastos para poder manter a frota acima da demanda, e nós vamos continuar a manter isso aqui na cidade de São Paulo. Jornalista Aline Mazo, da Folha de São Paulo. No mega feriado de 2020, muitos paulistanos viajaram para cidades do litoral do estado. A Prefeitura teme que essa antecipação novamente cause esse tipo de movimentação? Bom, a Prefeitura teme que as pessoas não entendam que não é um momento de confraternização. Com feriado ou sem feriado, as pessoas podem desrespeitar essas regras, seja indo numa festa clandestina, lotando as praias do nosso litoral. As pessoas vão entender que é um momento de doação, que é um momento de apertar um pouco mais a nossa vontade que nós temos de confraternizar para poder pensar no bem coletivo. Então, certamente, as pessoas que já estão pensando em se aglomerar na praia são aquelas que também já não respeitam a decisão de não aglomerar na cidade de São Paulo. É exatamente a essas pessoas que eu me dirijo e peço um pouco mais de compreensão, peço um pouco mais de paciência. Nós estamos vivendo um momento mais duro da pandemia, como mencionou aqui os dois secretários de saúde, do Estado e do município, com uma luz no fim do túnel, que é a vacinação. Então, se a gente conseguir conter a quantidade de casos e, portanto, conseguir conter a quantidade de internações, nós vamos atravessar esse período difícil e aguardar a imunização da população da cidade de São Paulo e do Estado. Ainda sobre os feriados antecipados, a Daniela Geminani, da Globo News,
ela quer saber exatamente se existe aí uma previsão da eficácia com a medida, já que os serviços essenciais que estão permitidos na fase emergencial vão continuar e que não devem aderir a esses feriados. Bom, foi o que nós tivemos no ano passado, né? A gente também antecipou os feriados no ano passado e, com isso, a gente teve uma melhora nos índices de circulação aqui da cidade de São Paulo. A gente teve uma ampliação na quantidade de pessoas que ficaram dentro de casa. Se a gente voltar a ter aqueles bons índices de 60%, certamente a gente vai reduzir a quantidade de casos aqui na cidade. E é por isso que a gente consolidou todos próximos, para que a gente possa ter esse período de aperto aí de 10 dias, quase 2 semanas, para que os resultados possam aparecer. Não adianta um feriado, um dia isolado, não é isso que vai resolver e que vai melhorar os índices da cidade de São Paulo. Então, a nossa experiência é a experiência que nós já tivemos no ano passado, foi uma experiência exitosa, e a gente volta a insistir nessa antecipação. Agora, volto a dizer, não há ação isolada do poder público que tenha o efeito desejado sem a participação da população. Isso serve para antecipação de feriado, isso serve para lockdown, isso serve para qualquer medida feita pela prefeitura, pelo governo do Estado. Então, mais do que a medida, volto a dizer aqui, é a conscientização da população. Não dá mais para a gente ter um jovem de 22 anos que em 48 horas vem a óbito porque não consegue ser atendido num leito de UTI aqui na cidade de São Paulo. Essa é uma responsabilidade compartilhada. A prefeitura está fazendo a sua parte, o governo do Estado, nós vamos pagar agora R$500 milhão para poder ajudar as pessoas mais carentes na cidade. Então, continuamos nosso esforço para ampliar os leitos, mas se não tiver a participação da população naquelas questões básicas que a gente vem falando desde o início, utilizar máscara, lavar as mãos, evitar aglomeração, só sair de casa se for extremamente necessário, a gente não vai conseguir vencer essa pandemia. Jornalista Andréia Martins, do UOL, ela diz que o prefeito falou da antecipação de 2 feriados municipais deste ano e de 3 de 2022. Qual seria a lista desses feriados a serem antecipados? Os 2 desse ano são aqueles que nós ainda não tivemos, Corpus Christi e Consciência Negra, e os 3 do ano que vem são os 3 feriados municipais, 25 de janeiro, Corpus Christi e Consciência Negra. Agora, o jornalista Dimitrios Dantas, do jornal O Globo, ele aqui já dirige, inclusive, a pergunta ao secretário Jean, para que possa detalhar a afirmação que ele fez há pouco sobre o comprometimento de oxigênio em alguns municípios. É importante lembrar que toda a nossa rede estadual, ela tem um fornecimento pelos 6 grandes distribuidores garantidos. O que nós temos, naqueles municípios em que eu tenha menos de 10 mil habitantes, eles têm unidades hospitalares que, na verdade, são pequenas unidades de atendimento. Então, eles não têm aqueles grandes tanques em que eu possa fornecer oxigênio e armazenar esse oxigênio por uma semana, por exemplo. Então, o que nós precisamos fazer para esses municípios? Distribuir cilindros de oxigênio. Alguns desses municípios eles estão muito distantes de alguns centros, 200, 300 quilômetros. E à medida em que eu tiver uma solicitação muito grande, um caminhão vai, deixa cilindros, mas quando ele volta, esses cilindros já acabaram, ele precisa voltar novamente. Então, o problema é logístico. Então, dessa forma, nós estamos criando estruturas para poder atender a esses municípios, para não ter um colapso na assistência da população. Estamos estudando, dentro do nosso gabinete de crise da Secretaria de Estado da Saúde, para que nós possamos acolher esses municípios. Mas nós conclamamos aos secretários municipais que estejam falando com os seus distribuidores de oxigênio. São eles que têm esses contratos, fazem as negociações, para que estejam realmente se antecipando a esse problema.
Nós, por um lado, estamos atentos, vamos acolher nas nossas unidades, mas eles localmente têm que estar se antecipando a esse problema. Nós não podemos assistir o que foi visto em Manaus. Isso é importante. E isso não vai só acontecer com oxigênio, não vai só acontecer com o respirador, porque tudo tem limite. Nós distribuímos mais de 4.000 ventiladores, pedimos mais 500 para o Ministério, que estará dando a sua resposta agora até a sexta-feira. Distribuímos, até o momento, 162 respiradores da Politécnica USP, que são respiradores emergenciais, e imaginamos que até sexta-feira, segundo o que por eles foi nos dito, nós tenhamos atingido 200 outros ventiladores a serem distribuídos por todo o Estado. Mas entenda que esses números ainda são limitados. Se nós continuarmos tendo uma velocidade de instalação de casos, como disse, em 3 semanas, como nós tivemos, nós vamos estourar esse limite. 63 municípios do Estado, portanto, quase 10% dos municípios já atingiram o seu limite. Nós precisamos que a população nos ajude a ajudá-la. Todas as dúvidas dos jornalistas foram aqui sanadas e detalhadas, e com isso a gente encerra a nossa 23ª coletiva de anúncio de medidas de combate ao coronavírus. Boa tarde.